Será que te consegues libertar totalmente dos teus medos? Medo de falhar, medo de não ser aceite. E reconheces tão bem que isso te impede de tomares um determinado tipo de iniciativa na tua vida. No fundo, que és limitado na tua existência devido a esse medo. Eu creio que, de um modo geral, todos nós já experimentámos essa sensação de medo, não é? Que está ligada, essencialmente, ao conceito de sobrevivência. Aliás, é essa capacidade inata que nos coloca de sobreaviso quando nos sentimos efetivamente ameaçados. E aí está o terceiro centro energético, situado mais ou menos por volta do estômago, para o comprovar, não é? Mas apenas quando a ameaça é real, sim. Quando surge sem esperar, vinda do nada, talvez associada a um pensamento, porque mesmo que não exista, para a mente, para o pensamento, ela é como se fosse real. Se a sensação surge inesperadamente, induzida por uma memória ou por uma antecipação de um facto, aí sim podemos estar face a um problema sério. Mas para isso é necessário haver uma imaginação muito grande, não é verdade? Primeiro surge a emoção. O corpo reage de uma forma estranha. É um mecanismo habitual. Mas concordarás comigo quando eu equiparo esse mecanismo a um número de ilusionismo, de prestidigitação, a uma forma prodigiosa de imaginação. O perigo não existe, mas nós imaginamos-o como se existisse. Dá para sorrir, sim. É uma forma interessante de concordares com aquilo que eu estou a dizer. Acontece é que o mecanismo é o seguinte: a emoção alimenta o pensamento, que por sua vez incrementa a emoção, num círculo fechado vicioso que tem efeitos perversos do ponto de vista do equilíbrio corporal. As tais energias negativas, sim, de que eu venho falando, exatamente. As tais energias negativas. Qual será então a solução para essa angústia? A solução para essa angústia não pode passar pelo combate direto à emoção. Isso seria um pouco como se estivéssemos a lutar contra moinhos de vento imaginários, pois na realidade elas são apenas fruto de uma imaginação mental. Estaríamos a combater a mente com a mente, não é? E isso não faria nenhum sentido. Portanto, quando nos ocorre uma situação destas, de um medo apenas imaginado, tentemos observar atentamente a nossa emoção. Comecemos por aceitá-la, evitando assim qualquer tentativa de a interpretar ou combater, pois isso aumentaria o seu potencial destrutivo. Seria uma confirmação do seu poder sobre ti. Depois, transformamos isso numa espécie de meditação. Isto acontece tão bem quando estamos perante uma pessoa difícil, não é? Que quer impor a todo o custo as suas ideias, que não se cala, e não há que contrariar essa pessoa. Nós observamos-a, dizemos que sim só para deixar calar, mas aceitamos o que ela diz, mas não subscrevemos, não alimentamos esse circuito. E esta é uma excelente comparação, não é? No fundo, observar esse tipo de pensamento que nos ocorre no fundo, como que observar o abismo que muitas vezes nos salva. Temos que olhar para o abismo antes que ele olhe para nós, não é? Portanto, não são, de facto, as situações que nos tornam infelizes, mas sim a forma como as interpretamos. E o medo surge naturalmente quando imaginamos a pior situação possível para um determinado evento. E assim que nós nos concentramos nessa hipotética situação, que em termos estatísticos dificilmente acontecerá,
entramos de pronto em modo de sobrevivência, gerando as tais hormonas que esgotam a nossa energia positiva ao nível do terceiro centro energético situado sobre o estômago. Sentimos aquele arrepiozinho no estômago, não é? Bem, a teoria é esta, não é? E é de fácil assimilação, sim. Nós temos de repente um baque no coração, ficamos com medo e pensar nesta técnica de contornar o assunto é mais fácil dizer do que fazer, não é? No entanto, é possível e tem que se fazer, não é? Isto faz lembrar a história daquele indivíduo que caía sempre na mesma armadilha, apesar de a conhecer perfeitamente bem. A explicação é óbvia. Nós idealizamos mentalmente um filme de que tu és o realizador, o produtor e o ator principal. E o problema é que nunca é um filme cómico. Se fosse, era excelente. Faltavas de rir, não é? E esse programa tem um nome. Esse programa chama-se Medo. Medo. Absolutamente. É um ciclo destrutivo, emoção-pensamento, que não nos deixa entrar num estado de ser equilibrado. A menos que nós consigamos, nos consigamos refugiar no momento presente, como sabemos, em vez de estarmos subjugados por aquele fantasma da antecipação do futuro ou do passado, não é? Ou da memória do passado. Portanto, no momento presente, não haverá espaço para nos preocuparmos com o desconhecido, pois o medo é um ser que não pode habitar no momento presente. Eu penso que é de fácil compreensão, porque o medo alimenta-se de memórias ou de imaginação. E memórias e imaginação são passado e futuro, não são presente. No fundo, é o medo do desconhecido. Sim? É o medo do desconhecido. Todos os medos derivam, assim, desse medo primordial que muitos associam ao medo da morte. E tanto pode ser a morte física como a morte do ego. O que é que nós temos então que fazer, ou que eu sugiro que se faça? Eu próprio já sofri esse tipo de problemas há uns anos, quando tive um episódio de saúde desagradável. O que nós temos que fazer é transformar o desconhecido numa aventura. Num jogo, como se faz com as crianças. Transformar uma situação negativa em algo positivo. Numa meditação, exatamente, ou numa aventura. No fundo, o que é que vamos fazer? Transformar a ameaça, o tal medo que gera uma emoção, um pensamento, uma emoção que acabam por ser absolutamente incontroláveis e que podem até fazer colapsar o organismo, transformar essa ameaça num aliado. Essa é a imagem perfeita. Começamos por sorrir ao até então inimigo, não é? Achamos graça e ao baixar a guarda, curiosamente, ao deixarmos de lhe prestar atenção, diminuímos a nossa ansiedade, o nosso aborrecimento e aumentamos os nossos níveis de segurança. E perguntarão vocês, mas então qual é a gênese? De onde é que vêm esses medos que surgem aparentemente do nada? Todos nós conhecemos pessoas que têm crises de pânico, por exemplo, não é? Crises de pânico. De onde é que vêm esses medos, essas crises? Sem dúvida que todos eles emanam de uma memória do passado. Isto é como o sol, é claro. Todos esses pensamentos negativos emanam de algo, de um resquício energético que está a algures nas nossas ligações sinápticas no cérebro do passado. Ora bem, ninguém pode recear aquilo que não conhece. Pois se nós receamos alguma coisa, foi algo que nos aconteceu seguramente durante a nossa existência. Ou até noutra existência anterior, mas essa é outra história. Não é? O mundo assim parece ser um lugar perigoso, não é? Não devia ser, mas por vezes parece. Sou tentado a concordar. Mas assim sendo, ao menos devíamos tentar fazer com que a nossa mente fosse um local agradável.
Se o mundo, que no fundo, se a energia que emana das pessoas às vezes é tão negativa que carrega de cores escuras toda a existência universal, por que não fazermos ao menos da nossa mente pessoal um local agradável, digamos, um oásis no meio desse deserto de equilíbrio mental e espiritual? Mas vejam bem o que é que acontece. Mágoas, queixumes e ressentimentos. Tudo aquilo que vem do passado. Não é? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Essa ligação infernal ao passado, esse viver de histórias com final infeliz que a nossa mente insiste em nos recordar sistematicamente. E depois o que é que vem? A vitimização, seguramente, as queixas, que faz parte da vitimização, a atenção que damos àquelas histórias constantes onde atribuímos aos outros as culpas por todo o mal que nos acontece, a vitimização. Eu sou muito bom, eu sou a salvação do mundo, ninguém me liga nenhuma, todos me perseguem, não é? E lamentamos a toda hora. Lamentamos a toda hora. E se ninguém nos quiser ouvir, contamos a desgraça a nós mesmos, até registarmos na mente para sempre. E então pode surgir aquela forma patológica a que se convencionou chamar paranoia. É exatamente, paranoia. Somos vítimas e simultaneamente heróis. Perseguem-nos, pois queremos salvar o mundo e não nos deixam. Eu farto-me de escrever coisas importantíssimas para o mundo no Facebook, nas redes sociais, e ninguém me liga nenhuma. Eu sou perseguido por essas pessoas que me ignoram. Bom, podíamos tentar transformar a mente num lugar pacífico, sim. Voltamos à nossa conclusão de há bocadinho. Mas falando agora de uma forma um pouco mais séria. Aquilo que acontece, de facto, é que a sociedade não gosta de quem não tem algum tipo de medo. A sociedade não gosta de pessoas sem medo. Esses seres estranhos, sem medo, são logo vistos como insensatos, como inconscientes, como rebeldes. Ter medo, para a sociedade, é uma espécie de virtude, sim. É preciso ter medo. Não é? Quem não tem medo tem algum problema mental, seguramente. Não é? A questão, portanto, não é como tirar o medo das nossas vidas, mas sim saber como é que ele entrou no nosso cotidiano. Como é que nós o adquirimos? O medo tem a ver com o momento seguinte ou com o momento passado, como já vimos. O medo nunca tem a ver com o momento presente. Surge então uma pergunta inevitável, que até eu sou capaz de fazer, não é? Haverá alguma forma de lidar com algo que não existe, mas que se sente? Apenas indiretamente. Controlando pensamentos e emoções que estão descontrolados. No fundo, temos que ir à fonte geradora desse fantasma chamado medo e ajustar as memórias do passado e a imaginação daquilo que há de vir amanhã ou logo à noite, quando aquela coisa acontecer. Talvez aconteça outra coisa qualquer. No fundo, aquilo que nos diferencia dos outros animais, que é a mente, um instrumento poderosíssimo, está a criar-nos enormes problemas. Sim. Porquê? Porque estamos focados em objetivos, não no processo. Estamos focados no destino, não no caminho. Estás a ver?